Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Eliana Roca, do Marcelo Souza, e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um artigo que eu escrevi essa semana sobre os nossos sistemas internos de alerta ou alarme. Como que a gente sabe identificar aquele momento em que a gente precisa pedir ajuda, por exemplo? Quando as situações externas são muito mais fortes, muito mais estressantes do que aquilo que a gente pode aguentar. Ou quando aquelas situações que a gente já carrega há muito tempo estão muito mais pesadas do que a gente consegue lidar sozinha. Então eu fiz uma analogia nesse artigo, até convido você a ler esse artigo, com o sistema de arrefecimento do carro. Quando que você sabe que o teu carro está esquentando? Está naquele ponto de que você tem que parar e pedir ajuda. Porque no carro existe um painel onde acende uma luzinha, né? Onde acende aquela luzinha que você sabe, nossa, o carro está esquentando, eu preciso parar e fazer alguma coisa, né? Só que nós, seres humanos, não temos esse painelzinho que mostra que acende aquela luzinha, olha, tá na hora de parar. Está na hora de avaliar o que está acontecendo. Quando as emoções, os sentimentos estão além daquele limite que a gente pode suportar. Quando que a gente deve pedir ajuda ou não. Quanto que os fatores externos influenciam ao ponto da gente perder essa referência do que é meu e do que é do outro. O que é meu, efetivamente, enquanto sentimentos, emoções, que eu mesma crio, eu mesma alimento, né? Eu mesma alimento através dos meus condicionamentos e das minhas crenças, e daquilo que é imposto pelo meio externo. Continuando nessa analogia, eu acho importante primeiro que a gente pare e entenda o seguinte: o carro é semelhante ao veículo do nosso corpo. O nosso corpo, ele é um veículo físico que a gente utiliza para que a nossa consciência, para que a nossa alma se expresse, né? Só que muitas vezes a gente confunde o que é o veículo com a própria consciência. Então, fazendo esse contraponto, você, enquanto motorista, você é a consciência que guia aquele corpo, que guia aquele veículo, né? E no caso de um automóvel, você consegue observar quando o motor está em total inatividade até o momento em que ele está a ponto de fundir. Você consegue olhar naquele ponteiro para ver, o motor ainda está frio. Então, a partir do momento em que eu gero ali um movimento, né, gero um estímulo para aquele motor funcionar, ele começa a esquentar. Então ele tem um momento em que ele está funcionando de uma maneira coerente, de uma maneira saudável. Ideal, né? Eu acho que é essa palavra, ideal. Mas se existir algo de errado com o carro ou fatores externos muito além do normal, provavelmente aquele motor vai sair daquele funcionamento ideal e vai ter que funcionar de uma maneira superativa para compensar os efeitos externos, né? Digamos, se você está andando num trânsito super pesado, num congestionamento a 40 graus. É óbvio que o teu sistema de arrefecimento vai estar ali tentando compensar o calor externo para que o motor não superaqueça. E outra, né, usando isso daí, que é muito comum, né? A gente vê em estradas, né? Quando a gente é Liberdade, aquele congestionamento, sempre tinha lá carro parado porque superaqueceu. Por que isso acontece? Porque quando o carro fica parado, né? Anda, para, ele superaquece porque o sistema próprio do veículo não dá conta. Porque o sistema de arrefecimento do veículo pressupõe, né, tá ligado, tá contando também com o ar que bate na frente do carro quando o carro está em movimento. Então, sempre quando o carro está parado e funcionando nesse anda-para, que ele não tem esse vento, né, para ajudar no arrefecimento.
No esfriamento. Para ajudar no esfriamento, né, do motor, ele tende a superaquecer, principalmente quando ele já tem, que é a mesma coisa, quando ele já tem alguma coisa deficiente ali, né? Por exemplo, se o líquido arrefecedor não está em dia, né, já está vencido, ele não está cumprindo com o papel, se a ventoinha não está girando de acordo com o que devia, se tem sujeira naquela parte frontal do radiador, né, não arrefece normalmente, né, não refrigera, não ajuda a ventilar. Então, quando aquele motor, aquele sistema já está meio deficiente ou deficitário de alguma maneira, quando ele deixa de receber alguma coisa, ele já apita. Que é o que acontece no corpo. Exato. Mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vamos, né, assim, por partes, né? Então, qual é o primeiro sinal, né? O primeiro ponto de alerta para saber se as emoções, se os sentimentos, né? O que está causando, eventualmente, uma confusão naquele momento, né? Primeiro, é observar o teu próprio sistema de uma maneira mais simples e mais óbvia, que é o que está imediatamente na minha frente, o que está acontecendo no momento presente, né? Porque o ser humano, infelizmente, como ele muitas vezes não sabe a diferença entre a consciência, que é o motorista, e o próprio veículo, ele mistura os dois papéis. Parece que tudo é uma coisa só e muitas vezes não é. Por quê? Quando a gente primeiro começa a observar o nosso corpo físico, da mesma maneira que você observa o seu automóvel, e você começa a cuidar do corpo físico, né, com a mesma atenção, cuidando, primeiro, obviamente, da alimentação, né, da estrutura física do teu veículo, você começa a eliminar uma série de causas que podem estar causando aquele superaquecimento, ou mesmo situações que tragam ansiedade ou depressão ou emoções que estão além da tua capacidade naquele momento. Então, qual é a primeira recomendação? Né? Para no acostamento. Para e observa. Nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade em parar e observar. A gente não consegue, muitas vezes, parar... Seres humanos ocidentais. Ocidentais, é verdade. Os orientais já estão também bem confusos também nesse sentido, né? Totalmente. Aliás, né, desculpa, mas aliás, essa é a grande diferença entre as técnicas ou as filosofias, não vamos falar de seres humanos, as técnicas ou as filosofias terapêuticas do Ocidente e do Oriente. É verdade. O ocidental só encosta o carro dele na oficina quando chega nesse momento, nessa situação, né? Quando alguma coisa apita, né? A gente só vai num massoterapeuta, por exemplo, num quiropata, num acupunturista, né? Quando trava as costas. Sim. Não vai antes. Por quê? Fala, poxa, mas se eu não travei, por que eu vou lá? Né? O oriental não. O oriental trabalha na manutenção, ele trabalha na prevenção do seu corpo. O oriental cuida do corpo todos os dias, com a alimentação correta, senta corretamente, levanta corretamente. A grande maioria das pessoas não sabe levantar da cama. Verdade. Não sabe quando está deitado no chão, deitado em algum lugar, não sabe levantar. Então, força bastante coluna, lógico, ainda mais, principalmente os mais obesos, né? Força a coluna, esforça tudo. Coluna, quadril, joelho, etc, etc. Oriental não. Tá? Tô falando do oriental que tem alguma consciência, né? Então, todas as filosofias, as técnicas, né, terapêuticas orientais são feitas, a medicina chinesa como um todo, né, a Ayurveda também, promovem isso, a prevenção. É você se cuidar saudável. Porque se você se cuida saudável, você fica saudável o tempo todo. Se você não se cuida, você
adoece ou você tem problemas físicos, né, problemas mecânicos Sim. no corpo físico, aí tem que parar para resolver. Porque esse é o grande ponto, né? Essa é a grande, eu acho que é a grande consciência que a gente tem que tomar, né? Que é se cuidar todos os dias. Porque da mesma maneira que você observa, né, os ponteiros do teu carro ali, que tem esse ponto ideal, se todo dia você se cuidar, se observar, se você fizer essa avaliação honesta com você mesmo, né, para encontrar qual é aquele teu ponto ideal, quando você foge desse seu equilíbrio, né, ou quando a oscilação é muito grande, né, você já vai perceber naturalmente que tem ali um ponto de alerta, algo que precisa ser cuidado, precisa ser cuidado com mais atenção, tem que ser olhado com mais atenção, né? Então, justamente na questão das emoções, se você oscila entre os dois extremos, né? Total inatividade ou total falta de sentimentos e emoções, e no outro momento está vivendo no outro extremo, que é uma euforia muito grande ou uma tristeza muito profunda, né? Observa quando isso acontece, por que isso acontece. E da mesma maneira, se a pessoa vive só num extremo, onde ela não sente absolutamente nada, não tem qualquer emoção, ou ela vive constantemente tudo. Tristezas profundas, paixões profundas, alegrias, né, euforias demais. Tem gente que fala que eu sou muito intensa, eu vivo tudo muito intenso. Se eu me apaixono, eu me apaixono. Se eu não sei o que. Isso não é equilíbrio. Isso vai justamente desgastar o teu veículo, né? A tua capacidade de se recuperar, sua capacidade até mesmo de ganhar consciência, porque o aprendizado não está nos extremos, o aprendizado está justamente em encontrar o equilíbrio entre as duas forças, entre os dois extremos. É o conjunto dos nuances, né? Exato. Falou bonito agora. Canalizei. Canalizou. Né? E outro aspecto interessante, né, que a gente pode fazer uma analogia com o automóvel tem muita gente que prefere desligar o fiozinho atrás do painel, né? Tipo, eu não quero ser incomodada, para mim pouco importa, eu não quero sofrer. Então é melhor desligar o fiozinho atrás do painel, que eu não quero nenhum sinal. Para não ter alerta. Para não ter alerta, para não ter que me incomodar. Essa luzinha vive me incomodando. Ai, que coisa para chata. De acender. Nem sei para que serve. Tem gente que fala assim. serve isso? Então vou desligar. Nem sei para que serve. Eu tampo a coisa, eu desligo, porque essa luzinha chata. Não quero nada me incomodando, né? Então, infelizmente, isso tem sido também uma constante, né? Ou pessoas que utilizam, que se desligam até por recomendação médica, né? Que tomam remédios que desligam, né? As emoções, ou seja, altera... Desliga tudo, né? Desliga tudo, as emoções, as dores, né? Às vezes as pessoas sofrem de dores profundas e preferem justamente não sentir essas dores, porque já passaram muitos anos sofrendo e não querem mais sofrer. E aí... Mas não está preocupado em saber a origem, né? Não quer resolver a origem, quer só tampar... Só quer desligar o painel que está enchendo o saco, que está incomodando. Tratar de sintoma, né? Então a gente elimina o sintoma, mas não enxerga, não quer encontrar a causa, né? Então a gente vê muitas pessoas fugindo das causas das suas dores, da causa das suas emoções, os sentimentos que estão ali causando algum tipo de incômodo, né? E isso que dá trabalho, né? Exato. Encontrar a causa dá trabalho. E encontrar a causa, às vezes não é encontrar, na verdade... A busca, muita gente sabe a causa, né? Você sabe onde está apertando, né? É difícil quando não sabe, né? Mas o maior problema não é, acho que não está tanto no encontrar, o problema é enfrentar a causa. Enfrentar e mudar os padrões necessários. Porque vai dar trabalho e você vai passar de novo por aquelas emoções, sentimentos, etc, né? E muitas vezes as pessoas não vão dar conta disso, né? E não querem.
não quer passar por isso, né? Agora, ok, também, você quer passar por isso, você passa. Você não quer passar, você não passa. É uma escolha de cada um, né? Mas tudo tem suas consequências. Porque desligar o painel não impede que o motor não vai superaquecer e você não vai fundir o motor em algum momento. Não, na verdade vai, né? Vai, porque se você está ignorando os sinais, em algum momento você vai acabar. Vai dar zebra, lógico, claro. Vai ter que, em algum momento, consertar isso, seja pelo amor, pela dor. E aí é pior, né? É óbvio. Porque, usando, né, a mesma analogia, é muito mais fácil, né, você encostar e renovar o líquido arrefecedor. Você vai gastar 50, 100 reais para fazer isso, né? Do que esperar o motor fundir. Aí você vai ficar mais tempo sem carro e você vai gastar uns 5 mil reais. Percebe qual que é a diferença? Mas é motor de carro. É igual. É exatamente igual. A analogia que a Eliana fez é perfeita. Porque é exatamente igual. Se você cuida de você nas coisas simples, tá? Que é o preventivo, que é você se olhar, né? Você você não precisa entender, você não precisa saber de medicina chinesa, você não precisa saber de naturologia, você não precisa saber de metafísica, você não precisa saber de nada. Você só precisa saber do teu corpo. Mais nada. Tem gente que não se observa. Tem gente que tem repulsa às vezes do corpo. Eu já ouvi muito, né? Já dei aula para muita gente, atendo muita gente já há muito tempo. Eu já ouvi muitas histórias de pessoas que comentaram comigo, que falavam para mim, olha, eu só toco no meu corpo quando eu estou tomando banho e porque não tem outro jeito, porque senão eu não tocaria no meu corpo, né? Então, se você não conhece o teu corpo, você não sabe o que está de errado nele. Agora, se você se observa todos os dias, a hora que tiver uma pinta diferente, você já reconhece, né? E já tenta entender o que está acontecendo ali e o que você tem que fazer para tratar. Agora, se você espera o negócio explodir para depois querer remediar, a coisa fica mais complicada, às vezes irreversível, né? E muito mais cara, e você vai passar muito mais tempo inativo. Porque é aí que surgem as doenças, né? Porque justamente as doenças, elas não começam no físico, né? As doenças começam inicialmente num estado mental, emocional, nas formas pensamento, nas formas sentimento, que nós mesmos criamos e alimentamos, até o momento em que elas vêm para o físico. E quando elas surgem no físico, muitas vezes, elas vêm com a mesma violência de um motor fundindo, né? As coisas estouram de repente. Então, ignorar um problema não te exime da responsabilidade. Não resolve o problema. Não resolve. Só piora. E você continua estando ali, você continua na direção do problema, porque a tua consciência está tentando te mostrar, através do seu corpo, que tem algo que precisa ser modificado, algo que precisa ser melhorado, consertado. Então, as nossas, né, o primeiro sinal vem nas nossas emoções e nos nossos pensamentos. Então, se a gente não consegue se observar e ajustar o que é necessário, e a gente acaba indo meio que ao sabor do vento, literalmente é o carro que está indo sem motorista, né? Você ligou ali, fechou os olhos e vai embora. Uma hora você vai dar de frente com uma parede ou com outro carro. Então, ter consciência é você estar no controle, é você estar no controle dos teus pensamentos e das tuas emoções. Sim, você é responsável por elas. Então, quando você reconhece que teu veículo, né, o teu corpo físico está simplesmente para ter uma experiência na matéria, né, e você está ali para experimentar, para ter aprendizados, toda essa experiência se torna muito útil para a consciência, que é para o motorista que está atrás da direção. Então, quanto mais a gente se torna consciente, mais responsáveis a gente se torna
por esse veículo, pelo bem-estar desse veículo, pelo equilíbrio físico, emocional, né? E aí sim as coisas, a gente efetivamente está dirigindo a nossa vida, né? É aí que a gente realmente se torna, né, o motorista, o responsável, quem realmente está comandando a nossa vida e não os aspectos externos, né? Por quê? Dando o mesmo exemplo, se você está no meio de um trânsito pesado, de um congestionamento com 40 graus na sombra, e você consegue observar, não, esses fatores são externos. Como que eu me preservo? Vou parar, eu vou estacionar um pouquinho, vou tomar uma água, vou respirar fundo, né? Esse é o bom momento. O meu corpo está preparado para passar por esse determinado problema, por essa situação traumática? Sim, se eu estou bem preparada, estou consciente, eu sei que eu vou enfrentar um calor de 40 graus ou uma situação mais difícil na vida, mas eu sei que o meu corpo aguenta, eu sei que controlar as minhas emoções para passar por essa situação traumática. Agora, se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas emoções, não conheço o meu veículo, eu posso estar me colocando em risco, né? Eu posso estar me colocando numa situação onde eu vou sair prejudicada, vou me machucar, vou sair com alguma peça quebrada, né, o pneu furado, arranhada talvez, né, e aí depois você vai aprendendo a lidar com a situação, né. É isso mesmo. Mas bem isso. E curiosamente, a gente agora, hoje a gente resolveu parar para fazer vídeo, né, e a gente já fez um vídeo falando do outono. E a parte curiosa é porque o próprio sistema do planeta, com as diferentes estações, os diferentes momentos, né, obrigam a gente, mesmo que a pessoa não queira, exato, ele coloca todo o ambiente forçando a pessoa a parar para pensar nisso que a Eliana está falando, que é agora a hora que a gente está vivendo, que é o outono. Tá? Você ficou curioso? Assiste o vídeo que a gente fez falando do outono, né? Então, todo o sistema meio que direciona a gente para que a gente possa experimentar ou olhar, né, para determinadas situações da nossa vida. Não significa que você só vai olhar para dentro de você no outono. Sim, sim. Né? Mas é um momento em que meio que todo o sistema está forçando, está ajudando, está convergindo para que você se olhe. E ao contrário do automóvel, né? Quando você compra aquele modelo X, né? Com motor tal, com tantos cavalos, né? O corpo físico é um pouco diferente, né? Porque senão a gente vai cair aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim, né? Não é porque o teu corpo físico, o teu veículo, né? É óbvio que o nosso veículo físico tem uma configuração, né? Tem lá as suas limitações, a sua composição, né? Mas não significa que esse veículo não possa ser melhorado, né? A gente vai viver a vida inteira aprimorando esse veículo, tanto na parte física, né? Como na parte mental, espiritual, intelectual. Então é como quando você compra, né? Você compra aquele carrinho básico e vai colocando acessórios, vai melhorando, põe um pneu um pouco melhorzinho, quer dizer, você consegue ir melhorando, né, esse teu veículo justamente através dos próprios aprendizados, né? E você vai adquirindo não só conhecimento como consciência para ir se aprimorando, porque o que vale na verdade é o motorista, é a consciência que está atrás desse volante, né? Porque um belo dia a gente vai trocar o veículo, a gente vai usar um outro veículo, né? E quantos outros veículos a gente já não teve no passado, em outras situações, outras vidas, e a nossa consciência guardou aquela memória, guardou aquele aprendizado, e é isso que importa. É que a gente utilize da melhor maneira o nosso veículo para que a experiência do motorista, a experiência da consciência
seja a mais produtiva possível, seja a melhor possível, né? Por isso que é uma grande parceria, consciência e corpo físico. Uma não vive sem a outra. Então, vamos aprender a parar todos os dias, olhar com carinho, né, para dentro da gente, fazer essa análise, nem que seja 5, 10 minutos, né, observar as suas emoções, e nada melhor do que alguma meditação da maneira que você puder fazer ou souber fazer. Às vezes o simples ato de parar e contemplar alguma coisa bela, parar alguns minutos e olhar para dentro, né? Existem infinitas técnicas de você fazer isso, mas se você fizer todos os dias um pouco, né? Cuidar do seu corpo físico, se exercitar, sentir esse mecanismo todo funcionando e ter ele funcionando bem, independente da idade, né? Também isso vai trazer um aspecto super benéfico para a tua conexão, né? Veículo e consciência, ou alma que ocupa aquele veículo, né? Porque quanto mais afinado a gente tiver, quanto mais em conexão, né? Melhor. Porque como o Marcelo falou, tem gente que não tem a menor conexão com o seu corpo, né? Não se observa, não se conhece. Não se olha. Então é um sistema super... Não se gosta. Super integrado, né? Quanto mais a gente gostar do nosso corpo e apreciar essa oportunidade de estarmos vivos nesse momento, melhor essa relação, né? É isso aí. Então é isso, pessoal. A gente, né, se vê numa próxima oportunidade, quem sabe, né, num outro vídeo com novas histórias aí. Tu não vai nem falar de site, nada, já vai direto. Ah, é verdade, verdade. Então, entrem lá no nosso site, tem muitos artigos, muita informação, tem cursos, né? Muitos cursos legais acontecendo esse ano. Muitos cursos novos. Cursos novos, muita coisa boa. Isso. Atendimentos. Comigo ou com a Eliana. Isso. Ou comigo e com a Eliana. Não, a gente não atende junto. Não, mas acontece das pessoas passarem comigo, depois passarem com você. Aí passa com você, depois passa comigo. Também. É isso que eu quis dizer. É isso aí. Então, tá bom. Se gostou, né, do papo, gostou do assunto, olha lá, entra lá, que tem vários outros assuntos, tá? Tem os nossos cursos de energia, espiritualidade, etc. Então entra lá, explora bastante o nosso site que você vai gostar. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Até uma próxima.